O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste domingo, 26 de julho de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre Vancouver, uma das cidades mais belas do mundo e mais agradáveis para se viver. Continuar a conversa com o general Edson Leal Pujol a respeito da guerra e seus modernos armamentos. Vamos falar sobre a questão das Malvinas, que foi retomada durante a Copa do Mundo. E os mais recentes desdobramentos bélicos pelo mundo. Sigo falando do Canadá e abordo especificamente hoje Vancouver. Cercada pelas águas do Oceano Pacífico e pela imponência das montanhas costeiras, Vancouver é considerada uma das cidades mais belas do planeta. Moderna, multicultural e organizada, a metrópole da província da Colômbia Britânica reúne qualidade de vida, desenvolvimento econômico e contato permanente com a natureza. Não por acaso figura regularmente entre as cidades mais bem avaliadas do mundo para viver e trabalhar. Além da beleza natural, Vancouver tornou-se um polo de oportunidades para profissionais qualificados e estudantes internacionais. A cidade combina infraestrutura de primeiro mundo, baixos índices de violência na maior parte de seus bairros e uma economia dinâmica, atraindo pessoas de dezenas de nacionalidades, predominando indianos, chineses e japoneses, além de milhares de brasileiros que encontraram no Canadá novas perspectivas de crescimento. Vancouver possui uma economia diversificada, tecnologia, produção de cinema e televisão, construção civil, comércio exterior, turismo, saúde, educação e serviços financeiros lideram a geração de empregos. O Porto de Vancouver, o maior do Canadá, é uma das principais portas de entrada e saída do comércio com a Ásia, impulsionando a logística e os negócios internacionais. A cidade também abriga empresas de inovação, inteligência artificial, biotecnologia e desenvolvimento de softwares, setores que crescem continuamente e demandam mão de obra qualificada. O turismo permanece como um dos pilares da economia, movimentando hotéis, restaurantes, transportes e serviços durante todo o ano. O clima apresenta estações bem definidas.
O inverno é relativamente ameno para os padrões canadenses, com temperaturas normalmente acima de zero na área urbana e períodos de chuvas frequentes. Nas montanhas próximas, a neve cria excelentes condições para a prática de esportes de inverno. Durante o verão, os dias são ensolarados e agradáveis, com temperaturas próximas dos 25 graus. O período favorece caminhadas, ciclismo, passeios de caiaque e trilhas. Entre os principais atrativos estão o Stanley Park, um dos maiores parques urbanos da América do Norte, a Capilano Suspension Bridge, ponte suspensa sobre uma floresta centenária, além das estações de esqui de Grouse Mountain, Cypress Mountain e Mount Seymour. Nas trilhas das montanhas, porém, autoridades recomendam atenção especial à presença de ursos negros comuns na região. Conforme a região onde você mora, como no caso de Vancouver Norte, onde mora o meu filho Tiago, é comum, de repente, aparecer pela rua um urso caminhando em busca de comida. Vancouver pode ser compreendida em 4 grandes áreas: norte, sul, leste e oeste. O norte destaca-se pelas montanhas, áreas residenciais valorizadas e forte integração com a natureza. O oeste concentra bairros tradicionais, universidades, praias e algumas das regiões mais seguras e valorizadas da cidade. O leste reúne bairros populares, centros culturais e importantes áreas industriais e comerciais. Já o sul abriga zonas residenciais, parques, centros esportivos e o Aeroporto Internacional de Vancouver, funcionando como importante ligação entre o Canadá e o restante do mundo. Mesmo figurando entre as cidades mais desejadas do planeta, Vancouver enfrenta problemas típicos dos grandes centros urbanos. O elevado custo da moradia e a crise das drogas contribuíram para o crescimento da população em situação de rua, especialmente na região central, em áreas conhecidas pela concentração de dependentes químicos e pessoas sem teto. O problema lembra situações observadas em cidades como São Francisco e Los Angeles. A administração municipal e o governo provincial vêm ampliando investimentos em saúde mental, tratamento contra a dependência química, habitação e segurança pública. O objetivo é reduzir a ocupação destas áreas, recuperar espaços urbanos e preservar a imagem de uma cidade que continua sendo referência mundial em qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e convivência harmônica entre a natureza e a vida urbana. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bold world for me. For
feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. I feel so good. A seguir, Nós somos a pátria quando fiéis soldados por ela matou. a continuação de uma conversa com o general Pujol, ex-ministro do Exército, sobre a guerra e seus novos armamentos. Em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria mata por um dia, cajada lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria mata por um dia, cajada lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela vida e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial, e a de pátria salvaremos e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria mata por um dia, cajada lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Porém, se a pátria mata por um dia, cajada lutaremos sem temor. Estamos de volta com o Mundo na Guaíba. O nosso convidado hoje é o general Edson Leal Pujol, que foi nosso comandante do Exército Nacional de janeiro de 2019 a março de 2021, também comandante do Comando Militar do Sul, e estou na companhia do colega Rogério Mendelski. General, nós falamos assim que a guerra ela está com grandes inovações, inclusive inteligência artificial sendo usada, e nós ouvimos termos assim que parece que são termos já ultrapassados em termos de guerra, como cavalaria e infantaria. Mas, pelo que consta, isso continua? Afirmativo, isso é uma realidade. Nenhum país está abandonando a presença
de tropa no chão, os blindados e infantaria, apoiados pelos sistemas tecnológicos, seja a artilharia, seja os drones, seja os mísseis. Recentemente, essa semana, eu assisti uma entrevista de um oficial alemão em que ele foi instado questionado sobre esse assunto. Ele disse que hoje ainda é necessário a presença seja das plataformas blindadas, seja como proteção dos combatentes individuais, seja como meio de ataque, uma arma letal. Estão desenvolvendo cada vez mais armas com maior letalidade, com maior alcance, com mais mobilidade e com sistemas para se contrapor a essas tecnologias. Então, sistemas embarcados nos veículos e o próprio combatente individual já levam armas antidrones. Seja a defesa cinética, que nós chamamos, que é a utilização de munição rápidas e precisas, seja por meios eletromagnéticos. Então, sistemas embarcados em veículos utilizam o seu armamento guiado por sistemas inteligentes, inclusive incorporando a inteligência artificial, ou seja, por aproximação, seja por calor, para destruir as ameaças que estão chegando para lhe atingir, seja um míssil, seja um drone. E já existem sistemas eletromagnéticos acoplados a fuzis, para que o combatente individual possa tentar anular o drone que está se aproximando dele. Pois é, aí tem essa questão que o saturamento que se dá, né? Se fala, por exemplo, a Ucrânia essa semana, foram 596 drones lançados num dia, 566 foram interceptados, né? Mas o sistema saturou. E aí outros 30 atingiram o país e aí provoca o estrago, né? Exato, mas aí o estrago não é tão esperado quanto se imaginava. Sim, como então esta é a questão de as ameaças versus as defesas, né? Então esses sistemas funcionam assim. E dos dois lados nós vamos saindo um pouco da guerra da Ucrânia, a própria defesa de Israel, sendo atacado por mísseis e por foguetes, 90 e tantos % é abatido no ar, destruído, desviado. Né? Desviado. É o sistema que o Rogério se referiu há pouco ali. E tem ainda, eu vou falar daqui um pouco mais, eu posso falar agora, sobre uns sistemas em que esses drones e mísseis são guiados por sistemas de satelitais, o GPS. E existem já sistemas que chamam-se spoofing satelital, ou spoofing GPS, que emite sinais e enganam o sistema inteligente, seja do míssil ou do drone. Então ele acha que está se dirigindo para uma determinada alvo, mas as coordenadas que ele está recebendo estão enganando ele, vai atingir outra área, diminuindo significativamente a precisão e o número de perdas. Eu vou lembrar aqui, quando eu era tenente, na década de 70, início dos anos 80, eu li um artigo em que um estudioso militar falava e dizia assim: olha, nós vamos chegar ao tempo em que vamos ter receio de apertar um botão, porque se nós apertarmos esse botão, essa arma que está dirigida contra um alvo inimigo pode ser voltada para contra nós mesmos. E qual é o antídoto para isso aí? Continua a guerra de gato e rato. O antídoto é a paz. Desde lá das guerras, que é difícil, guerras né? da antiguidade, né? Quando se resolveram construir castelos aí para se defender dos invasores, e aí se inventaram as máquinas de guerra, as catapultas, as torres de aproximação, depois se defender dos arcos e flechas e lanças, usavam escudos. Mais adiante inventaram
as metralhadoras, as armas de fogo, e se foi aperfeiçoando modelos aí para fazer face a essas novas tecnologias e essas novas doutrinas e táticas presentes no campo de batalha. Então, voltando aí à questão da... Com relação ainda nós esquecemos de citar um grande fabricante de blindado, o Israel, né? Israel, exatamente. Israel também. Tem tanques ali que eles desenvolveram, né? Isso, o Merkavah. O Merkavah, esse é e o Merkavah é uma plataforma de múltipla função. Ela leva também infantaria dentro, né? Pois é, né? O Israel tem uma capacidade científica, de tecnológica. A indústria bélica de Israel é de ponta, dá para se dizer isso, né? Israel é um dos exércitos mais bem equipados do mundo hoje, né? Nós temos que lembrar que isso tudo vem da necessidade, né? Sim. Desde que se estabeleceu o Estado de Israel foi estabelecido, ele vive em constante defesa para garantir a sua existência. Então isso obriga lá todos os cidadãos, com exceção dos religiosos ortodoxos, são obrigados ao serviço militar. Né? São obrigados ao serviço militar. Homens e mulheres. Muito bem. Nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Estamos de volta com o Mundo na Guaíba. Estamos conversando hoje com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, ex-comandante do Comando Militar do Sul. Estou aqui na companhia do colega Rogério Mendelski, que vai fazer a pergunta para o general. Uma curiosidade, general, artilharia. Se vê ainda em noticiários, filmes, aqueles velhos e canhões de 150 milímetros que a Alemanha desenvolveu na Segunda Guerra, enormes, poderosos canhões. Tem finalidade esse canhão ainda? Ou ainda tem que botar a munição ali e disparar para um objetivo? Fazer a bucha do canhão? Calcular ali o cálculo de não sei quantos graus. Ou tem canhões mais modernos hoje? Sim, Rogério, a artilharia, apesar de todos esses questionamentos, ela continua como protagonista no campo de batalha, nos dias de hoje. Então, vimos aqui na guerra da Ucrânia um duelo de sistemas de números muito grandes de obuses, de canhões, né? Do lado soviético, o soviético utiliza o calibre 152 milímetros, 152, diferente do Ocidente, que utiliza o 155. Face à doutrina ocidental, que privilegia a precisão e a rapidez. E a distância de ser atingida também. A distância, isso é fundamental. Então, as distâncias, lembrei que sistemas de artilharia dos módulos básicos de combate do Exército Brasileiro, por exemplo, que utilizava dados da década de 50, pós-guerra, de 8 a 12 quilômetros. Hoje, os sistemas que compõem esses módulos básicos de combate no mundo inteiro aí atiram de 40 a 60 quilômetros. Multiplicaram por mais de 5 o alcance. E é importante a precisão e a rapidez com que isso é feito. Se levava, vamos botar 5 a 10 minutos aí para entrar em posição, se levantar os dados de tiro, realizar os tiros de ajustagem, de regulagem e partir para desencadeamento da eficácia, se levava em torno de 5 a 10 minutos. Hoje, um sistema automatizado como o CISAR francês, o Atmos israelense e outros de outros países, o americano, polonês, eles entram em posição em menos de um minuto, realizam
até de 5 a 6 tiros extremamente precisos, a uma distância muito maior do que antigamente, e saem de posição, porque senão se torna um alvo fácil para um tiro de contrabateria. Claro. E contrabateria. Então e utilizam munições inteligentes, algumas, né? Então, como eu falei. Ou seja, é a inteligência artificial presente. Exato, né? E tem que... Mas o cálculo do objetivo, por exemplo, continua, o mesmo sistema traça ali as... Isso é automatizado. Continua, mas só que é numa velocidade... Aí é que... Com a chegada do computador, da inteligência artificial... Pode ser feito por satélite, por GPS? Isso. Cálculo. Então, existem sistemas integradores hoje que não só... quando recebe os dados do campo de batalha, identifica os diversos alvos presentes de forma simultânea, eles dizem para o decisor qual a recomendação de qual meio a ser utilizado para se contrapor àquela ameaça. Vamos usar um avião, vamos usar um míssil, vamos usar uma artilharia, ou essa ameaça, eu vou empregar tropa a pé, né, ou tropa do terreno, blindados e infantaria para ameaçar. Isso em questões de segundos o sistema te dá dados para que apoie a decisão do comandante naquele nível. Essa é a novidade, digamos, é a grande novidade. O próprio combatente operação individual, hoje, a gente chama de guerra em rede, né, leva o seu computador individual. Pequeno computador, não só para ele saber, ter a consciência onde está o inimigo, quais são as ameaças, etc., para ele saber onde é que estão os seus amigos. É claro, mas tudo isso pode ser cortado, pode ser interferido, claro. Pode ser burlado e você pode até estar sendo enganado com aqueles dados que você recebe. Então é a contra-inteligência funcionando. Isso, as medidas para interferir nos sistemas inimigos. Então, e com relação à artilharia, nós vimos que os países aí, muitos estão desenvolvendo os seus blindados, cada qual procurando fazer um blindado melhor. E na artilharia, os grandes canhões, quem fabrica grandes canhões? A Suécia continua fabricando, a Alemanha? Alemanha, Polônia, Áustria, Israel, aí vão para a Rússia, China, Turquia. Fabricando canhões. Canhões. Velho e bom canhão. Canhão. A Itália é um grande fabricante de armamento, também fabrica tanques, carros de combate. Sim. Nós temos o Exército Brasileiro está adquirindo um carro de combate para substituir o Cascavel, um veículo leve de reconhecimento, com um canhão 120, o Cascavel tinha canhão 90, tem canhão 90. E aí é um equipamento italiano. Lembrar um grande canhão... Piranha? Não, é o Centauro. O Centauro. O Piranha chegou a fabricar... é utilizado pelos fuzileiros navais. Tá. Lembrar que um grande canhão famoso da Segunda Guerra é um canhão italiano, o Otto Melara. Essa munição usa munição inteligente, como o sistema Excalibur. Temos foguetes de longo alcance, seja o sistema de saturação de área, e temos os mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. A China tem marinha, exército, aeronáutica e força de foguetes. Os seus foguetes e mísseis estão numa arma à parte. Especial, né? Não é nenhuma arma, é uma força. Uma força especial. Muito bem, nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro. Estou aqui na companhia do colega Rogério Mendelski. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Estamos de volta agora conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, atuou de janeiro de 2019 a março de 2021 nesse comando, foi também comandante do Comando Militar do Sul. Estou na companhia do colega Rogério Mendelski. E, general, qual o aspecto
que o senhor gostaria de abordar agora para encaminhar o nosso encerramento? Nós estamos falando sobre a artilharia de campanha, vamos falar também sobre a artilharia antiaérea, para fazer face a essas ameaças, não só aeronaves, como os mísseis e os drones. Né? Então, é outro... por exemplo... Sim, que é uma das mais importantes hoje, é a mais importante. Então, para fazer face a essas ameaças ou essas inovações tecnológicas presentes no campo de batalha. Isso aí parte desses sistemas, como o Patriot, por exemplo, né? Exatamente. Então, por exemplo, a Ucrânia usa uma defesa que eles chamam defesa de multicamadas, contra drones e mísseis inimigos. A arquitetura desse sistema multicamada prevê 3 níveis de proteção. Primeiro, de longa distância. Tentar identificar essas ameaças, os drones e mísseis, o mais longe possível, até ameaças de alta altitude. Sistemas como o M104 Patriot, ou Patriot dos Estados Unidos, e o S-300, que ainda a Ucrânia tem da herança da antiga União Soviética. S-300 é antiga União Soviética. Primeiros mísseis, né, da União Soviética. Né? São utilizados para interceptar esses mísseis balísticos e aeronaves de alta performance dos russos. E aí passou a longa distância, vem a defesa de média distância, a segunda camada da defesa antiaérea. São sistemas como NASAM dos Estados Unidos e o IRIS-T da Alemanha, que interceptam mísseis de cruzeiro, que tem um alcance nominal aí de 300 quilômetros, por exemplo. E aí, vencido, ou dependendo da ameaça que é presente no campo de batalha a distâncias mais curtas, vem aquelas defesas de distância de 3 a 5 quilômetros e também de 4 a 5 quilômetros de altitude. São sistemas como os canhões antiaéreos, montados em plataformas. Por exemplo, o Exército Brasileiro tem o sistema Gepard, alemão, fabricação alemã, que a Alemanha ainda utiliza e está presente, sendo utilizado lá na guerra da Ucrânia. E os canhões antiaéreos podem abater um míssil? Há condições? Dependendo do míssil, sim. Sim. Dependendo do míssil, sim. Aí é questão de sistemas, né? Dependendo da velocidade do míssil e a que altura ele está. Então, se eu estou usando um míssil, vem a uma altura acima de 7 quilômetros, vem acima disso, esses canhões antiaéreos não têm a capacidade de abater. Né? Aí vou ter que usar mísseis antiaéreos. Pois é, aí o míssil terra-ar, né? Isso. E sistemas portáteis. Seja um míssil. Isso é interessante. Míssil antiaéreo de ombro. O soldado porta, ou montado em viatura. Nós temos mísseis como o Stinger. O Stinger, né? O Stinger americano. O Starstreak do inglês e o Piorun polonês. Também são mísseis portáteis, mísseis, né? Que são portáteis, levados pelo combatente individual ou montados em viaturas leves. Também tem poder de destruição. Tem poder de destruição. E é teleguiado, dá para se dizer que ele é calculado. Tem vários sistemas aí, né? Pode ser, hoje, como nós vimos, até guiado por fio, para não sofrer interferência. Pode ser. General, a sua experiência, a sua análise, o seu acompanhamento de tudo isso que está acontecendo neste conflito envolvendo Ucrânia e Rússia, qual é o cenário que o senhor vislumbra daqui para frente? Olha, o que nós vemos, olhando para esses 4 anos e meio e olhando as movimentações, sejam na área política, econômica e militar, a disposição do governo russo, do Putin, não desistir de ter um ganho, pelo menos estratégico, ou consolidar a ocupação e a conquista de parte do território ucraniano. Mas ele tem sofrido algum revés, isso, né? tem sofrido revés ultimamente. Crimeia, né? Ultimamente, a proporção de baixa do russo para o ucraniano é de 8 para 1. 8 para 1? 8 para 1. Temos notícias aí de que
tem soldado russo que, quando entra no campo de batalha, não dura 30 minutos. Não dura 30 minutos. Então, essa falta de flexibilidade, de buscar uma solução diplomática, política, e a determinação do ucraniano de não ceder, de não aceitar essa ocupação, e alguma pressão que deve crescer dentro da Rússia também, em que pese as pressões do lado americano, dizendo que muitas vezes, olha, vamos chegar a um acordo, você cede um pouco, cede aquilo. Mas existe também pressões internas da Rússia, né? E uma das razões para o Putin não aceitar um acordo que seja desvantajoso para a Rússia é o prestígio político dele interno e externo. Vamos lembrar que a Europa passou a encarar e prever que em cerca de 2 a 3 anos eles vão ter conflitos envolvendo algum país da OTAN com ações da Rússia. Especialmente a Polônia e a Alemanha. O número de efetivos militares, o número de recursos orçamentários e o número de produção de armamento e compra pelos europeus aumentou significativamente. Porque eles realmente acreditam que a ameaça é real e pode ocorrer dentro de pouco tempo. O general Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, ele disse que acredita que até 2029 a Alemanha vai enfrentar uma guerra com a Rússia. Estamos há 2 anos e meio. Isso aí. General Pujol, muito obrigado por sua aula que deu para nós aqui, com todo o seu conhecimento, sua experiência. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, né? Meu caro Rogério, muito obrigado. É uma alegria conversar com o general Pujol, né? É um assunto que eu gosto, e o general é especialista no assunto. Por isso que eu acho que os nossos ouvintes gostaram também. Por isso que eu já te identifiquei no início, lá como entendido em armamentos. Não, entendido, eu gosto de ler sobre o assunto. Ele veio fardado hoje. Eu gosto de ler. Eu gosto de ler sobre o assunto. Muito fascinante isso aí. Muito bem, muito obrigado, Mundo da Guaíba. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar sobre assuntos que são tão importantes para o mundo e para o Brasil. Verdade. Não, porque hoje nós tivemos assim um tratamento diferenciado com relação à guerra. Muito obrigado. Muito obrigado. A seguir, o retorno das reivindicações sobre as Malvinas. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O jogo entre Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo trouxe de volta a questão da disputa entre os dois países pelas ilhas que os argentinos chamam de Malvinas e os ingleses chamam de Falkland. Os jogadores da Argentina, inclusive ao final do jogo, desfilaram uma faixa dizendo que as Malvinas são argentinas. Mas a propósito, a quem realmente pertence essas ilhas pelo aspecto histórico? Quem nos dá os detalhes é André Biernat, da BBC Brasil. O sangrento conflito travado entre Reino Unido e Argentina pelas Ilhas Falkland, ou Malvinas, completa 40 anos. Mas as controvérsias em relação à soberania sobre o arquipélago são muito mais antigas e não envolveram apenas argentinos e britânicos. O próprio descobrimento das ilhas no século XVI gera discórdia. Alguns atribuem o feito a navegadores espanhóis, outros aos portugueses, e tem também quem diga que foram os holandeses os primeiros a chegarem lá. Mas como as ilhas acabaram se tornando um território ultramarino britânico? Para começar, vamos falar um pouco sobre a geografia do arquipélago. Ele fica a 480 quilômetros ao leste da costa argentina e é formado por 2 ilhas principais e centenas de ilhas menores. Os britânicos as chamam de Falklands, por defenderem que o primeiro desembarque ocorrido nas ilhas ocorreu em 1690, sob o comando do capitão inglês John Strong, que as batizou em homenagem ao Visconde de Falkland, o tesoureiro da marinha que patrocinou a viagem. Já o nome Malvinas, adotado pelos argentinos, é uma referência a exploradores franceses que teriam fundado o primeiro assentamento na ilha oriental em 1764.
Eles se autodenominavam os Malouines, ou Les Malouines, na língua deles, por virem da cidade de Saint-Malo, no norte da França. Sim, a França é outro país envolvido nessa história, mas isso eu vou explicar um pouco mais pra frente. Antes, vamos nos situar no tempo. Estamos na época colonial, quando o território onde fica a atual Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata. Os espanhóis reivindicavam a posse das ilhas baseados na demarcação estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia as zonas de navegação do Oceano Atlântico e os territórios do chamado Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Por isso, a Espanha disputou com outras potências coloniais da época, França e Grã-Bretanha, o controle do arquipélago. Eles expulsaram os franceses que haviam se assentado na Ilha Oriental em 1764. 3 anos depois, a França acabou concordando em ceder o território aos espanhóis. Mais tarde, em 1770, a Espanha conseguiu tirar os britânicos de Port Egmont, na Ilha Ocidental, onde eles haviam instalado sua primeira base em 1765. Essa foi a origem de uma crise diplomática entre espanhóis e britânicos que quase provocou uma guerra. Após negociações, os espanhóis aceitaram a volta de um número reduzido de tropas britânicas a Port Egmont, mas eles acabaram deixando as ilhas 4 anos depois, em 1774, alegando razões econômicas. E este é um momento chave para entender a disputa pela soberania do território. Segundo a versão espanhola, os britânicos haviam aceitado manter suas bases nas ilhas, reconhecendo o domínio espanhol, num acordo sobre o qual não foram encontradas evidências escritas. Federico Lorenz, historiador argentino. Ahí hay una zona gris que a los británicos les sirve para fundamentar el regreso, digamos, en 1833, y a los españoles y posteriormente lo que hoy es la posición argentina, señalar que los británicos estarían incumpliendo un acuerdo, que es de palabra, lo cual es extraño em direito internacional. Desde então, os britânicos defendem que seu primeiro assentamento, aquele de 1765, dá a eles o direito de posse sobre as ilhas. Os argentinos, por outro lado, reivindicariam mais tarde a soberania da região, alegando que isso seria parte da herança colonial espanhola. Tudo isso acontecia numa época de muita turbulência no continente. No século XIX, explodiram diversas lutas por independência em toda a América Latina. Em 1810, com a Revolução de Maio, o vice-reino do Rio da Prata começou o processo de expulsão dos espanhóis. Durante esses anos conturbados, as ilhas ficaram praticamente vazias e sem governo, e sendo usadas como refúgio ocasional para baleeiros de diversos países. Até que em 1816, o país que hoje conhecemos como Argentina declarou sua independência da Espanha. E para a jovem nação, a recuperação do domínio sobre as ilhas era um objetivo claro. Em 1820, um coronel fincou a bandeira argentina nas ilhas, em nome das Províncias Unidas do Rio da Prata, nome adotado na época pelo território recém-independente. Pouco depois desse gesto simbólico, um comerciante de origem alemã chamado Louis Vernet conseguiu direitos para exercer a pecuária e caçar lobos marinhos nas ilhas, e estabeleceu laços comerciais com os ingleses. Em 1829, Vernet se tornou o primeiro comandante político e militar do arquipélago, após ser nomeado por Buenos Aires. No exercício do cargo, Vernet estabeleceu um novo assentamento e estabeleceu regras para os pescadores estrangeiros. É aqui que os Estados Unidos entram na história. Isso porque, em julho de 1831, Vernet ordenou a captura de 3 embarcações americanas, que eram acusadas de não respeitar essas novas regras. Washington considerou a detenção um ato de pirataria e, em resposta, enviou à região um navio de guerra, o USS Lexington, que tinha como comandante o capitão Silas Duncan. Duncan deteve prisioneiros e expulsou cerca de 40 colonos das ilhas, que abandonaram o assentamento argentino. Em 1832, ele declarou as ilhas livres de qualquer governo, apesar de nem Buenos Aires, nem Londres terem abandonado suas reivindicações pelo território. Não demorou muito para a Argentina substituir Vernet por um novo governador. Um ano depois, em janeiro de 1833, tropas britânicas desembarcaram nas ilhas e devolveram o controle do território ao Reino Unido. Os britânicos nomearam um novo governador e expulsaram autoridades e servidores argentinos que estavam ali. Em 1845, eles fundaram a cidade de Stanley, que para os argentinos se chama Puerto Argentino, a capital do arquipélago até hoje. Daqui damos um salto para o século XX.
A Argentina nunca deixou de reivindicar o controle das ilhas por meios diplomáticos, mas nunca obteve sucesso. Até que, em 2 de abril de 1982, o general Leopoldo Galtieri, que chefiava a junta militar que governava a Argentina, ordenou a recuperação das ilhas à força. No outro lado do Atlântico, a resposta inglesa não demorou a chegar. A primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, enviou forças militares ao Atlântico Sul. Após 2 meses e meio de conflito, o saldo foi de mais de 900 mortos, 649 argentinos, 255 britânicos e 3 habitantes das ilhas. O conflito terminou oficialmente com a rendição argentina em 4 de julho de 1982. Desde então, as ilhas estão sob a administração do Reino Unido. Já no século XXI, outro momento importante nessa história foi o referendo organizado pelo governo do arquipélago em 2013, quando 99,8% dos eleitores das ilhas votaram a favor da permanência como território ultramarino britânico. Mas a Argentina não reconhece esse resultado, alegando que os habitantes das ilhas são descendentes de uma população que foi implantada pelo Reino Unido desde 1833. O Reino Unido, por sua vez, recebeu o resultado da votação de braços abertos, e alguns especialistas consideram pouco provável que o país mude de postura. Lawrence Friedman, historiador britânico. In terms of international law, the British case is weak. Em termos de direito internacional, o caso britânico é fraco. O argumento de autodeterminação é importante. Não acredito que os britânicos tenham nenhum interesse em ir aos tribunais, porque o status quo está bom para eles. E seria muito controverso politicamente, depois de termos guerreando, de pessoas morrendo, dar à Argentina uma vitória sem custo. After we fought a war, after people died, to give Argentina a sort of costless victory. Nos 40 anos que se passaram desde que a guerra terminou, a economia das ilhas cresceu consideravelmente. A criação extensiva de ovelhas se somaram à venda de licenças de pesca a barcos estrangeiros, o turismo e as explorações petrolíferas. O arquipélago tem mais de 3 mil habitantes, incluindo imigrantes de dezenas de países, desde o Chile até as Filipinas, atraídos por uma taxa de desemprego mínima e uma das maiores rendas per capita do mundo. Mas a disputa pela soberania continua. E chegar a um acordo que satisfaça a todos parece tão difícil hoje como era no século XVIII. E esta é a realidade. No atual contexto, não se vê nenhuma perspectiva de mudança do status quo vigente nas ilhas. A seguir... os conflitos que se ampliam pelo mundo. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Os Houthis do Iêmen afirmaram nesta quarta-feira ter feito uma operação militar contra 2 petroleiros sauditas após, segundo o grupo, as embarcações violarem um bloqueio naval imposto por eles. A agência marítima britânica UKM2O relatou que um navio foi atingido, mas não forneceu mais detalhes. Antes, a Força Naval Multinacional que atua no Mar Vermelho havia alertado navegantes de que os rebeldes Houthis estariam preparados para atacar embarcações no estreito que liga o sul da região ao Oceano Índico, o Bab el-Mandeb, Portão das Lágrimas em árabe. A possibilidade de os rebeldes Houthis ampliarem suas ações militares no estreito de Bab el-Mandeb, por incentivo do Irã, preocupa governos, armadores e o mercado internacional de energia. A estreita passagem marítima localizada entre o Iêmen de um lado, Djibouti e Eritreia do outro, é uma das principais rotas do comércio global, ligando o Mar Vermelho, por um lado, ao Mar Mediterrâneo e, por outro, ao Golfo de Aden e ao Oceano Índico. Qualquer interrupção no tráfego de navios afeta diretamente o abastecimento mundial. Não estamos falando apenas de mais uma crise regional. Estamos falando na transformação da geografia marítima do Oriente Médio em uma arma contra a economia global.
A nova ameaça iraniana é grave porque muda a lógica da pressão. Se os Estados Unidos realmente atacarem infraestruturas energéticas iranianas, como usinas, redes elétricas ou instalações ligadas ao setor de energia, Teherã pode responder não apenas contra bases americanas no Golfo, mas ativando os Houthis no Iêmen para atingir o Bab el-Mandeb. O Bab el-Mandeb é um estreito pequeno no mapa, mas gigantesco em importância estratégica. Além de comprometer a navegação comercial, um bloqueio do estreito reduziria uma importante alternativa utilizada pela Arábia Saudita para escoar parte de sua produção de petróleo rumo à Europa e outros mercados. O impacto seria sentido muito além do Oriente Médio, pressionando preços, elevando custos logísticos e aumentando as incertezas sobre o crescimento da economia global. Bab el-Mandeb é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Milhões de barris de petróleo e derivados atravessam diariamente essa passagem, juntamente com milhares de contêineres carregados de mercadorias. O estreito também representa uma alternativa importante ao Golfo Pérsico para produtores da região, especialmente em momentos de tensão militar. Caso os Houthis consigam dificultar ou impedir a circulação de navios, companhias marítimas poderão ser obrigadas a desviar suas embarcações pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. A mudança aumenta significativamente o tempo de viagem, o consumo de combustível, os custos de seguro e o preço final das cargas. Para a Arábia Saudita, um bloqueio de Bab el-Mandeb significaria perder uma importante rota de exportação. Embora o país disponha de infraestrutura terrestre e de outros terminais, o estreito continua sendo uma via estratégica para reduzir os riscos e garantir o fornecimento aos mercados internacionais. Com menor oferta disponível ou maiores dificuldades de transporte, o preço internacional do petróleo tende a subir. Esse movimento afeta toda a cadeia produtiva, desde combustíveis até produtos industrializados e alimentos, já que o transporte representa parcela significativa dos custos da economia mundial. O aumento das cotações do petróleo costuma provocar uma reação em cadeia. Gasolina, diesel, querosene de aviação e fretes ficam mais caros, pressionando os índices de inflação em diversos países. Bancos centrais podem ser levados a manter juros elevados por mais tempo, dificultando investimentos e reduzindo o ritmo de crescimento econômico. O consumidor também sente rapidamente os efeitos. O encarecimento do transporte reflete nos preços dos alimentos, medicamentos, roupas, bens de consumo, reduzindo o poder de compra das famílias e elevando o custo de vida, especialmente nas economias mais dependentes de energia importada. Os Houthis intensificaram sua hostilidade contra a Arábia Saudita por razões que vão da rivalidade regional entre Riad e Teherã. O grupo, apoiado política e militarmente pelo Irã, combate há anos o governo reconhecido internacionalmente do Irã e enfrenta uma coalizão liderada pelos sauditas que apoia forças iemenitas contra os rebeldes. Neste contexto, ataques contra rotas marítimas e instalações ligadas aos interesses sauditas fazem parte das estratégias do Houthis para pressionar seus adversários e ampliar o custo do envolvimento da Arábia Saudita na guerra civil iemenita. Se essas ações evoluírem para um bloqueio efetivo de Bab el-Mandeb, a crise deixará de ser apenas regional para atingir diretamente o comércio internacional, a segurança energética e a estabilidade da economia mundial, já tremendamente afetada pela crise no Estreito de Hormuz. Assim, se já temos um enorme problema com o fechamento do Estreito de Hormuz, este tende a se duplicar
com o fechamento de Bab el-Mandeb. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.